Bom, fala aí galera, tranquilo? Começando mais um vídeo. Hoje a gente vai montar um servidor LAMP. Um servidor LAMP, para quem não sabe, basicamente é Linux, Apache, MySQL ou MariaDB e PHP no final. Com esse servidor, geralmente os desenvolvedores de web acabam trabalhando para fazer os testes, etc, para depois estar enviando na nuvem, ou também você pode utilizar esse servidor como um servidor mesmo de hospedagem, né, de páginas da internet, perfeito? O nosso servidor a gente vai instalar primeiro Apache, depois MySQL usando MariaDB, depois PHP e depois a gente vai finalizar com PHP MyAdmin, que é o controlador aí do MySQL, de uma maneira muito mais simples, que a gente não precisa ficar digitando as paradas pelo terminal, perfeito? Então, para começar isso, nas distribuições Debian, derivadas do Debian, né? Eu vou estar fazendo isso nessa distribuição. Depois, se vocês quiserem, eu faço em distribuições diferentes, como Arch e Slackware ou etc. É só pedir aqui nos comentários, perfeito? Mas quem tiver o apt, segue aí que vai se dar bem. Bom, a primeira coisa que a gente precisa instalar basicamente é o nosso MariaDB. O MariaDB, para quem não conhece, é um fork do MySQL, feito pelo próprio fundador do MySQL e... eu não sei se é pelo fundador do MySQL, mas enfim, ele segue as mesmas ideias do MySQL, então quem trabalha com MySQL vai trabalhar facilmente com MariaDB, perfeito? Mas é a versão aí open source do projeto. Então, para a gente instalar, a gente vai dar um sudo apt install mariadb-client e a gente também vai instalar o mariadb-server, perfeito? Então a gente vai instalar tanto o cliente quanto o servidor. Vamos dar um yes aqui. Eu já baixei os pacotes, está instalado e eu já tenho acesso ao meu banco de dados. Para mim acessar o meu banco de dados é muito simples também. Eu posso dar um sudo aqui e aí eu coloco mysql-uroot-p, perfeito? Pode dar um enter aqui no password, a gente já está no MariaDB e a gente vai criar a nossa primeira tabela aqui, tá bom? O nosso primeiro banco de dados, na verdade. Para fazer isso, a gente vai digitar em maiúsculo create database, e o nome do nosso banco de dados que a gente vai criar, porque até o PHP MyAdmin vai precisar de um banco de dados para trabalhar, e aí é por isso que a gente faz todo esse processo, perfeito? Então a gente criou esse banco de dados e agora a gente vai também criar um usuário, perfeito? Create user, aí a gente abre e fecha aspas aqui, aspas simples, né? Bota o nome do meu usuário, que no caso é GNU. Aí a gente coloca @localhost, sempre fechando e abrindo aspas simples, identified by, e aí a gente coloca a nossa senha aqui, no caso eu vou colocar 123, perfeito? E ponto e vírgula no final. Não coube aqui na mesma linha, deixa eu voltar um pouquinho aqui, isso, perfeito? Agora coube na mesma linha, então este aqui é o comando, perfeito? Para a gente criar o usuário e identificar a senha dele. Opa, a criação falhou, deixa eu dar uma olhada. Perfeito, voltando aqui, que na verdade eu já tinha criado para fazer os testes desse usuário, então ele não deixou eu criar o mesmo usuário. Então eu apaguei o usuário usando esse comando, drop user e o nome do usuário, perfeito? E agora eu vou usar vou criá-lo novamente com aquela linha. Então é só seguir essa daqui porque vai dar certo, porque não vai ter nenhum usuário criado no seu, perfeito? Depois a gente faz um grant ao privileges on. Aí a gente coloca o nome do nosso DB que a gente acabou de criar, ponto tudo, para GNU, mesma coisa, localhost. Perfeito? A gente identifica que a gente quer dar todos os privilégios para o meu usuário, para minha nova DB aqui, perfeito? Então, só dá um enter aqui, e aí a gente dá um flush privilégios, para poder estar atualizando os privilégios e dar um kit. Perfeito, a gente já configurou o nosso banco de dados, tá bom? A gente já criou o nosso primeiro banco de dados, já configurou já o usuário para estar acessando ele. Agora está na hora da gente instalar o PHP 7, perfeito? Para instalar o PHP 7, a gente faz o seguinte modo, apt install php 7.0, e a gente também dá um PHP 7.0-MySQL para ele poder ter o suporte aí do MySQL. Perfeito, vamos instalar ele. Vamos dar um sim aqui.
MySQL já funcionando, e ele já instalou também para mim o Apache, ok? A gente poderia ter instalado o Apache também antes do PHP, né? Com esse comando, apt install Apache 2, mas com o PHP ele já instalou automaticamente para a gente. Então, agora a gente já pode testar já para ver se o nosso servidor de Apache está funcionando. Para isso é muito simples, abre o seu browser, perfeito? Deixa eu abrir um aqui. Abre o seu browser e aí você escreve aqui localhost. Pronto, esse localhost, esta página aqui do Apache, está aberta na minha máquina, perfeito? Ah, mas onde que está isso daqui? Vamos lá. Para você acessar o conteúdo do seu servidor de web, você vai em cd/var/www/html. Se você der um ls aqui, você vai ver que vai ter o index.html. Esse index.html nada mais que é este cara aqui, perfeito? A gente pode fazer um teste também para ver se o PHP está funcionando da seguinte forma. Vamos criar um arquivo aqui. Primeiro, eu acho que eu não vou ter... Deixa eu dar um ls-l. O root aqui, você tem que estar logado como root para poder mexer nessa pasta. Para alterar isso, para que essa pasta que a gente possa estar fazendo alterações como usuário, a gente pode trocar isso daqui com o seguinte comando. Sudo chmod, não, chown, que é o... Eu não sei falar essa palavra, mas enfim, é esse comando. E a gente coloca o nosso usuário e o nosso grupo de usuário, vamos colocar um "-r" maiúsculo aqui para ele fazer para todos os arquivos. E aí a gente vai colocar a pasta. Este comando aqui vai fazer com que o nosso usuário, no caso aqui você coloca o teu usuário, né, e o teu grupo de usuário, vai fazer com que a gente possa fazer modificações nessa pasta do HTML, perfeito? Então a gente vai entrar de novo no HTML. Se eu der um ls aqui, ó, só para demonstração, ls-l, agora você vai ver que que o meu usuário, no caso, é o dono desta pasta e a gente pode fazer as modificações pelo nosso usuário. Então se eu der um vim aqui, index.php, vamos criar aqui um arquivo PHP, e esse arquivo vai ter o seguinte comando. A gente vai colocar aqui uma sintaxe de PHP, né? Vai abrir o PHP info, vamos abrir e fechar, e vamos fechar aqui a nossa sintaxe. Então a gente faz este comandinho aqui, ó, menor, interrogação PHP, espaço PHP info, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, espaço, interrogação e sinal de maior, ok? Vamos salvar esse arquivo. Esse arquivo está dentro desta pasta HTML, dentro daquela pasta que a gente acabou de mostrar. E agora aqui, no nosso browser, a gente vai colocar o localhost /index.php. Pronto! A gente acabou de acessar aquela página que a gente acabou de criar, tá aqui, ó. Tá a configuração do meu PHP, e a gente pode ver que a versão do PHP aqui já é o 7.0, ok? Então o nosso servidor basicamente de web está funcionando já com o PHP, e o nosso banco de dados também já está funcionando já. Agora o que a gente vai fazer é instalar o PHP MyAdmin para a gente controlar esse banco de dados de uma maneira mais simples, perfeito? Então para instalar esse cara a gente dá um sudo apt install php myadmin. Ele vai fazer uma pergunta aqui que já está configurado, talvez você queira reinstalar, porque eu já instalei uma vez, mas aqui no caso é só dar um sim para reinstalar o banco. Vocês podem dar sim para instalar o banco aí, você vai colocar uma senha, a mesma senha, a senha de MySQL da aplicação PHP MyAdmin, perfeito? Vou colocar um 2, 3 aqui também. E ele vai estar fazendo tudo o que precisa, perfeito? Para a gente fazer o teste, a gente volta aqui em localhost. Em vez do /index aqui, a gente coloca /php myadmin. Bom, no meu caso aqui apareceu que ele deu um erro, ele está faltando o mbstring, tá? Que é uma extensão do PHP myadmin, do PHP na verdade. E a gente vai instalar ela. Se no caso de vocês não aparecer ainda essa tela, quando vocês colocarem o PHP MyAdmin aqui em cima, vocês podem dar um restart no serviço do Apache. Para isso, você pode usar o comando sudo service apache 2 restart, perfeito? Ele vai restartar e aí sim você vai poder ter acesso a isso aqui. Como eu tive este probleminha aqui que está faltando este programa...
essa extensão, é muito fácil de resolver. apt install, a gente vai instalar um cara chamado PHP 7.0-mbstring, que é este cara que está faltando aqui, perfeito? Vamos instalar ele. A gente pode ver que se a gente atualizar aqui nada vai acontecer, porque a gente precisa fazer aquele sudo service apache 2 restart. Para a gente sempre fazer o restart é dessa forma aqui, ok? Se a gente mandar atualizar, pronto. Tá aqui o meu PHP, o meu usuário é GNU e a minha senha é aquela senha que eu configurei antes, tá bom? No nosso banco de dados. Você pode ver que aqui está o NovaDB, a gente já pode criar tabelas novas. Vamos executar aqui, etc. Trabalhar as tabelas e fazer tudo o que a gente precisa fazer no nosso banco de dados, ok? Esta não é uma aula de banco de dados, mas já está funcionando aqui perfeitamente o nosso servidor LAMP. Vamos fazer um HTML aqui de teste, só para a gente ver como que funciona. Eu vou mover essa index.html para indexbackup.html. E aí sim eu vou escrever uma index rapidinho aqui para a gente visualizar. Então aqui eu vou colocar alguns parâmetros de HTML, né? /HTML. E aí aqui dentro do HTML vão outros parâmetros, como por exemplo o read. E aí depois eu fecho o read. Vou fazer bem simples aqui só para a gente visualizar, perfeito? E depois a gente tem o title. Que no caso poderia ser todos assim também, né? Eu acho que tanto faz. Vamos colocar um título aqui, por exemplo, minha index, perfeito? E aqui em body a gente vai colocar, o /body, e a gente vai colocar alguma coisa aqui, por exemplo, olá a todos. Vamos fechar aqui o H1 e vamos colocar um parágrafo para falar seja bem-vindo ao meu site, perfeito? Bom, vamos salvar e aí a gente vai dar um restart aqui, minha index como title aqui, olá a todos, seja bem-vindo ao meu site. Então você pode estar utilizando esta pasta para estar colocando seus index aí, seus trabalhos, etc. E pode estar acessando via localhost, perfeito? Para controlar um pouco mais os serviços, a gente pode estar fazendo o seguinte também. Toda vez que você precisar restartar o Apache, você já sabe como que faz. Mas digamos que eu quero colocar ele na inicialização do meu sistema. O meu sistema inicia e eu quero que ele suba junto com o meu sistema. Como que eu faço isso? Sudo systemctl, a gente vai colocar enable apache 2. Fazendo isso, a gente vai estar sincronizando e deixando o Apache 2 para inicializar junto com o nosso sistema. Se a gente quiser desabilitar, a gente coloca disable aqui e aí pronto. Agora ele não vai inicializar junto com o meu sistema. Então toda vez que eu iniciar o meu sistema, se eu quiser usar o Apache, eu posso usar o service ou até mesmo o systemctl como start apache 2, ou então eu posso também dar um /etc init.d /apache 2 e aí sim dar um start. Vai depender aí do que você prefere fazer, perfeito? Da maneira que você quiser fazer, mas dá para fazer de todas as formas. Se você quiser dar um stop também, é só você dar um stop depois dele aqui, ele vai estar parando o serviço, perfeito? Agora se eu for aqui e mandar atualizar o meu localhost, você pode ver que não existe mais um servidor aqui de HTML, perfeito? Um servidor Apache. Então eu posso ligar dessa forma, como eu posso ligar também usando o service, Apache 2, start, e aí ele inicia, e aí eu posso utilizar novamente o meu servidor LAMP, que é o Linux, Apache, MySQL, PHP e de quebra o PHP MyAdmin, perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas, sugestões e críticas, deixa aqui. Se curtiu, por favor, dá um like, compartilha para os seus amigos e até a próxima, meus brothers.